Olá, queridos, graça e paz, muito boa noite. Eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Esse é o culto de quarta-feira, é um culto onde nós crescemos na fé do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um culto onde o nosso coração se liga a Deus, é um culto onde a bênção do Senhor vem sobre a sua vida. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, todos vocês da Igreja Batista de Bom Retiro, todos vocês que nos seguem pelo canal do YouTube, do Brasil, de fora do Brasil. Hoje vamos falar sobre crise de identidade, é uma das questões mais citadas por Deus na Bíblia. Muita gente se perde na questão da sua identidade, e eu preciso falar sobre três tipos de identidade, de três tipos de pessoas que estão dentro da igreja de Deus: identidades que frutificam e identidades que estão mortas, identidades abençoadas e identidades que recebem a maldição do Senhor. Eu quero dizer para você que quando Deus, ele cria o homem, a primeira coisa de tarefa que ele dá para o homem é colocar nomes, ou seja, dar identidade aos animais. Deus, ele nos dá uma identidade. A Bíblia diz que nós somos sal da terra, luz do mundo, somos como cidade edificada sobre o monte, somos mais do que vencedores. Há uma identidade de vitória na minha vida e na tua vida. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que se você não souber quem você é, e se você não souber quem você não é, a sua vida ministerial, a sua vida cristã, a sua vida pessoal, ela não vai alcançar o nível que Deus sonhou para você. Muita gente não prospera, muita gente não vence no Evangelho, simplesmente porque tem a sua identidade saqueada. A Bíblia conta a história de um jovem chamado José. Ele é filho de Jacó, ele é vendido como escravo lá para o Egito, e lá no Egito, por uma série de maravilhas do Senhor, ele vem a se tornar o governador do Egito e recebe um novo nome, chamado Zafinat Paneah, que na língua egípcia significa aquele que veio para salvar. Ele abandona a identidade de José e assume uma identidade egípcia. Gente, isso tudo acontece e ele prospera, ele se afasta daquilo que Deus chamou ele para ser, por causa da identidade que é trocada. O inimigo, ele sempre faz isso. Ele pergunta para Jesus: se tu és o Filho de Deus, ele duvida da identidade do Filho, transforma as pedras em pães. Quando Daniel, Misael, Azarias e Ananias são levados cativos para a Babilônia, a primeira coisa que o inimigo faz é dar outros nomes para ele: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Esses apelidos horríveis que nós recebemos, seja por causa de um problema que se torna um complexo. Fulano, ele tem uma orelha grande, então ele é orelhudo. Fulano tem uma mão grande, ele é um manzudo. Se fulano tem um defeito na perna, ele é o perneta. Se fulano tem um defeito no olho, ele é o caolho, e por aí vai. São apelidos horríveis que diminuem a identidade de filhos que Deus nos deu. Muita gente aprende isso em casa. São palavras que os pais dizem de maldição, são palavras frívolas: você não presta, você é um Zé Ninguém, você nunca vai ser ninguém, você é um perdido, você é um estabanado, você é um mão frouxa, você, enfim, esses nomes que são dados desde criança, que tentam fazer com que a pessoa tenha uma identidade completamente distinta. E é sobre isso que eu quero falar com você, e eu quero orar por isso, para que você tenha uma identidade, saia da crise da identidade, para saber quem você é. Deus e Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos mergulhar agora, queremos ser transportados para dentro do sangue do Cordeiro, e queremos mergulhar na Tua palavra, Pai, que é a verdade, que nos ensina a verdade. Tira de nós, Pai, toda falsa identidade, tira de nós toda mentira que nos lançaram contra nós, ensina-nos aqui o verdadeiro caminho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Crise de identidade, identidade espiritual. Efésios 1, 4 a 6 diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para que nós formos santos e irrepreensíveis, chamados filhos de Deus. Eu e você
temos a identidade de filhos. A Bíblia nos chama de filhos. Nós, na semana passada, falamos a diferença entre santidade e profanação. E nós aprendemos que santidade é estar separado para um relacionamento íntimo com Deus. E a profanação é justamente você desprezar essa intimidade com Deus, com a sua palavra e com tudo aquilo que é santo. Aqui, Efésios capítulo 1 está dizendo que nós recebemos uma identidade, Deus nos predestinou. É um destino prévio para que nós fôssemos chamados de filhos de Deus, reconhecidos com a identidade de filhos de Deus. E a Bíblia vai falar então em 3 tipos de homem que estão dentro da igreja: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. E você vai hoje se encaixar dentro de uma dessas identidades, para você perceber como é que isso é nocivo ou é benéfico para a sua vida e como isso pode transformar a sua história. São pessoas com identidades diferentes dentro da mesma igreja. Diz assim, 1 Coríntios 2, essas passagens estão em 1 Coríntios 2 e também em 1 Coríntios capítulo 3. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Pastor, por que eu não consigo entender a Bíblia? Por que eu não consigo entender esse livro? Porque a Bíblia é um livro espiritual, e sem a presença do Espírito de Deus na sua vida, você não vai entender nunca. Eu li a Bíblia muitas vezes, eu li a Bíblia nos Evangelhos, eu li a Bíblia no livro do Apocalipse, eu não entendi absolutamente nada do que eu estava lendo, aquilo só confundiu a minha cabeça, até que um dia eu entreguei minha vida a Jesus. Então, o homem natural, ele tem essa natureza terrena, ele não tem aliança com Jesus, ele não tem a presença do Espírito Santo de Deus, então ele não consegue discernir espiritualmente. Ele acha que isso tudo é uma bobagem. O homem natural, ele não entende a palavra de Deus, ele não compreende a palavra de Cristo, ele não compreende a Bíblia, ele não compreende por que os crentes, por que os cristãos vêm para a igreja para adorar a Deus. Ele não consegue entender por que nós tomamos determinadas posições, por que a gente abomina essa questão de ideologia de gênero, essa questão de aborto, essa questão por que nós somos contra, por exemplo, as fraudes, os pecados, essa vida louca que o povo vive. Então, o homem natural é uma identidade de gente que está dentro da igreja, que você pergunta no final do culto assim, o que o pastor pregou? Ele falou assim, não sei. O seu filho, por exemplo, que foi criado dentro da igreja, talvez esteja na igreja e não entenda nada. Por quê? Porque o Espírito de Cristo ainda não está nele, ainda não fez um pacto com Jesus, ainda não fez uma aliança com Jesus, então ele não vai entender nunca. Ele não vai conseguir entender, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E o homem natural, ele não consegue compreender isso. O segundo tipo de homem dentro da igreja, identidade, é o homem carnal. É alguém que vive uma crise. Esse aqui é o verdadeiro homem na crise de identidade. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. 1 Coríntios 3, de 1 a 13, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: tem coisa que não dá nem para você discutir com o carnal. Ele é um homem que devia ser espiritual, ele é um homem que chegou a receber Jesus, mas ele não cresce. Já viu gente que não cresce? Ele só toma leitinho a vida inteira. O cristão carnal, ele não tem profundidade no evangelho. O cristão carnal, ele não resolve as coisas espiritualmente. Você tem um problema na igreja, você quer conversar com um pastor, você discorda de alguma direção, o que você faz? Você vai lá, briga, faz fofoca, racha a igreja, manipula, conversa pelas costas, apronta um monte de manipulações, porque você é carnal. Vai lá, eu vou dar na cara dele, eu vou bater nele, eu vou discutir mesmo. É o carnal. O carnal não resolve o coração. O carnal não apela para as disciplinas espirituais. O carnal não apela para o jejum. O carnal não apela para Deus, ele apela para o braço dele. Ele apela para a força dele. Não, eu vou meter um processo. É um carnal.
Eu vou bater boca, eu vou discutir, eu vou lá e vou botar o dedo na cara dele e vou falar assim, olha, você vai saber com quantos paus se faz uma canoa. É o carnal. É por isso que o apóstolo Paulo, ele não quer gastar tempo aqui com eles. Ele fala assim, eu não pude falar com os espirituais porque vocês são carnais. Vocês se alimentam de leitinho ainda. É aquele crente que se converte, mas ele tem sempre as mesmas perguntas tolas. Ele não amadurece. Pastor, e o índio que nunca ouviu falar de Jesus? Sabe aquela pergunta que você devia fazer no primeiro dia da escola bíblica dominical? Ele quer fazer agora. Ele já tem 10, 15, 20 anos. Pastor, mas e o índio que nunca ouviu falar de Jesus? Como é que ele vai para o céu? Pastor, você pode explicar de novo a questão do perdão? Pastor, por que eu tenho que me arrepender? Quer dizer, ele não conhece os rudimentos da fé. Ele não sabe que a salvação é um presente de Deus que você recebe por fé. Então ele continua na carnalidade. Então, nós temos o homem natural, que nunca recebeu Jesus, que não entende nada da Bíblia, que não compreende nada das coisas de Deus, que acha esquisito ser crente, que acha que crente é coisa de gente doida, de gente louca, de gente manipulável, de gente fraca. Esse é o carnal, esse é o natural. O carnal, ele conhece Jesus, só que ele nunca cresce na fé. Nunca cresce. Ele é aquele homem, aquela mulher que está na igreja há 5, 10, 15, 20 anos, e que as opiniões dele são sempre contrárias. O pastor diz uma coisa, mas diz, mas eu não penso assim. Não, mas eu quero te ensinar que isso está na Bíblia. Não, mas eu não acredito assim. Esse é o cristão carnal, é a segunda identidade na Bíblia, e a Bíblia também revela o homem espiritual. 2 Coríntios 2, de 15 a 16, ele pensa e vive como filho de Deus. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual é a terceira identidade, ele discerne espiritualmente. Ele é alguém que dentro da igreja, ele tem a mesma mente, ele tem a mesma postura do Filho de Deus. Ele, quando a palavra é pregada, ela impacta o coração dele. A palavra, ela funciona como uma força motriz, que atinge em cheio a vida dele e que transforma. Então, por isso, ele vive, mas ele também pensa como filho de Deus. Ele sabe que quando o pastor chama o povo para uma grande convocação, para oração, ele sabe que quando a gente fala assim, vamos agora buscar ao Senhor, ele vai buscar junto. Ele conhece o valor da santidade, ele conhece o valor da vida no altar, ele conhece o valor da vida com Deus, de você mergulhar nas Escrituras Sagradas. É alguém que pensa, mas ele também vive como filho de Deus. O homem natural, gente, ele não experimentou o que a Bíblia chama de novo nascimento. O novo nascimento acontece quando você entrega a tua vida para Jesus. Quando você faz isso, quando você entrega a tua vida para Jesus, um novo nome acontece dentro de você. Eu lembro do dia que eu entreguei minha vida a Jesus. No dia seguinte, eu já não era mais eu. Aquelas coisas que me agradavam e me atraíam, não faziam mais parte da minha vida. O mundo já não era mais sedutor para perto de mim. A Bíblia diz em Efésios 4,18, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Ou seja, ele está morto espiritualmente, está entregue à carne e ao pecado. Ele fala, mas não tem problema. Eu estava conversando agora com um jovem aqui da igreja, um menino de Deus, e ele perguntou assim, pastor, tal coisa assim é pecado? Eu falei, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é pecado. Quando a Bíblia diz que é pecado, então o homem natural nunca vai receber essa palavra como algo que seja uma advertência. Ele vai lá e vai pecar, não quer nem saber. Agora, quando a pessoa vive presa no pecado, morta no pecado, ela simplesmente vai ignorar. A Bíblia diz assim, ele está separado da vida de Deus, ou seja, está morto em seus pecados e seus delitos, porque nunca nasceu de novo, nunca teve uma experiência com Deus, nunca teve uma experiência com Jesus, nunca teve a experiência da regeneração. Nascer de novo é ser gerado de novo.
Então, quando a Bíblia fala sobre isso, ela diz o seguinte: João 3 é um capítulo essencial para você entender o novo nascimento. Jesus respondeu a um homem chamado Nicodemos, era o príncipe dos fariseus, um homem muito correto. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele repete em Gênesis 3,15, e Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Uma pessoa que nasceu de novo, ela enxerga o mundo sobre a ótica de Deus e consegue ver o mundo espiritual. Não é que ela vai sair vendo anjo, vendo espírito, não é nada disso. Ela consegue enxergar o reino de Deus chegando na terra, chegando na vida dela, chegando no trabalho dela, chegando na história dela. Isso é ver o reino de Deus. Agora, a pessoa que não nasce de novo, o homem natural, ela não consegue nem ver a aproximação e a chegada do reino de Deus, mas também ela não consegue entender o que está acontecendo. Ela vai sempre dizer o seguinte: esses crentes estão fazendo o que aqui? Eu não entendo por que o crente é assim, eu não entendo porque o crente é assado. Ou seja, ele nem pode entrar no reino de Deus, ele nem faz ideia de que existe o reino de Deus, ele nem faz ideia da maneira como o Filho de Deus ele opera. Existe também a maneira carnal de se enxergar. O cristão carnal, o homem carnal, ele nasceu de novo, mas ele não cresceu. É aquela pessoa que está na igreja, ele é um bebê a vida inteira. Pronto, é isso. A pessoa se converteu, está aí, é um bebezinho. É como se tivesse uma pessoa, é um Peter Pan na igreja, nunca cresce, nunca amadurece, nunca vai vivendo no mundo da fantasia, vai viver lá na terra do nunca, vai viver naquele lugar lá que ele nunca vai crescer, ele nunca vai abrir uma célula, ele nunca vai ser líder de uma célula, ele nunca vai dar uma aula na escola bíblica ou na escola de líderes, ele nunca vai crescer ministerialmente. Por quê? Porque no infantil ele vive como se quase estivesse morto. Ele foi vivificado, mas segue o mundo, é dominado pela carne e por Satanás. Ele está na igreja, mas aí é o crente que no carnaval vai pular carnaval, é carnal. Ele está na igreja, mas sempre fala assim: não, pastor, a carne é fraca, por isso que eu me envolvi com essa, por isso que eu me envolvi com esse rapaz, por isso que eu pequei, por isso que eu perdi, sabe, eu perdi a cabeça, e fui lá, pastor, e dei na cara dele mesmo, eu fui lá e quebrei o pau, eu fui lá e fiz mesmo, porque ele mereceu. O carnal, ele é alguém que ele é influenciado tanto pelo mundo, quanto por Satanás. Ele sabe o que é o certo, mas ele diz assim: não, pastor, eu não tenho força. Não, pastor, a carne é fraca. Não, pastor, eu não consegui. A Bíblia diz em Gálatas 5,19 as obras da carne. Veja bem, as obras da carne não são obras do diabo, são obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas. Ele vai falar: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Lembra que eu falei que o homem natural, ele não vê chegar ao reino de Deus? Aqui o homem carnal, ele não vai entrar no reino de Deus. Então tudo isso aqui, ó, imoralidade sexual, gente, é carnalidade. Impureza, libertinagem, idolatria, gente, é carnalidade. Feitiçaria é carnalidade. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, carnalidade. Então o homem carnal, ele está dentro da igreja, é uma identidade, só que ele está em crise, porque ele devia viver como Cristo, viver como Filho de Deus, ter Cristo como exemplo, mas os exemplos que funcionam para ele são os exemplos do mundo, e são os exemplos, são as motivações de Satanás. Entenderam agora? Agora, o homem espiritual nasceu de novo, e ele está num crescimento. Então, não exija do teu filho, que foi batizado agora, um crescimento veloz. Ele vai crescer na velocidade. Então, eu sou crente há 30 anos. Isso significa o quê, gente? Que lá, quando eu me converti, eu me lembro que eu aceitei Jesus,
Eu aceitei Jesus, saí do culto e ainda acendi um cigarro. Foi isso que aconteceu comigo. Eu aceitei Jesus, saí do culto e acendi um cigarro. Mas demorou um pouco, uma noite eu larguei o cigarro. Tem gente que se converte e demora mais tempo para abandonar o fumo, ou para abandonar o vício. Mas você vai ver que ele vai vencendo alguns pecados. Diz assim em Hebreus capítulo 5, de fato, a esta altura, já devessem ser mestres, mas vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Está falando de quem? Do carnal. Lembra que o carnal cresce, mas é um bebezinho? Dá um leitinho, porque feijoada ele não consegue comer. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, a maturidade do homem espiritual, ele vai admitir que a pessoa cresça espiritualmente. Eu me comparo com pessoas que se converteram há 30 anos comigo, 30 anos na fé. Teve gente que cresceu, teve gente que continua vivendo a mesma vida que vivia antes. É o mesmo homem influenciado, está na igreja, mas ele está influenciado pelo mundo, ele tem as mesmas dúvidas, ele não cresce, ou seja, você vai dar leitinho para ele a vida inteira. É aquele crente cansativo, é aquele crente que não experimenta o crescimento. Agora, o crente espiritual, o homem espiritual, você vai dando para ele alimento maduro, você vai treinando ele, um dia ele vai estar no ministério de intercessão, daqui a pouco ele assume o ministério do evangelismo da igreja, depois ele está no departamento da intercessão, daqui a pouco você dá para ele o ministério de jovens, e daqui a pouco você dá para ele o ministério de famílias, e daqui a pouco ele vai ser o pastor presidente de uma igreja. Isso chama-se homem espiritual. Eu não estou falando que todas as pessoas vão ter uma vocação ministerial na igreja, pastoral, não é isso. Mas o homem espiritual, ele vence pecados anteriores, ele vai passando por degraus de amadurecimento espiritual. Isso pode ser um médico, pode ser um professor, pode ser um contador, ele pode ter a profissão que ele tem, ele pode ser um militar, ele pode ser, enfim, um motorista, a profissão, mas ele vai crescer espiritualmente, ele vai viver uma mudança. O homem espiritual, ele passou da morte para a vida, e ele experimenta algo chamado vida e abundância. Jesus fala em João 10:10, eu vim para dar vida e vida e abundância. Aqui Efésios 2:3-5 vai dizer o seguinte: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne. Olha a carnalidade aí. Seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza, olha o homem natural aí, ó, merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Então, a Bíblia está dizendo que o homem natural, que o homem espiritual, um dia, ele experimentou o quê? O homem natural. Ele teve um tempo na vida dele que ele tinha essa identidade de homem natural. Ele não discernia nada espiritualmente, não entendia a palavra de Deus, não entendia Deus, não tinha encontro com Deus. Depois, ele passa por um tempo em que ele vai começar a crescer até se tornar o quê? Um homem experimentado, é o homem espiritual. Entenderam isso? O homem espiritual caminha rendido ao Espírito Santo e manifesta o fruto do Espírito Santo. Aí é Gálatas 5:22. Lembra que a gente leu Gálatas 18, falando sobre as obras da carne? Aquilo é obra de cristão carnal, de homem carnal. Olha, vamos ver as obras do homem espiritual. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne morrendo aí, ó, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Há uma comparação entre as obras da carne, do homem carnal, e do fruto do Espírito, do homem espiritual. O homem espiritual, ele não vive nem resolve na carne, ele resolve tudo espiritualmente. Então tem gente que na igreja quer dar de espiritual, mas em casa ele dá de carnal.
Na igreja, ele ora, ele lê a Bíblia, ele prega o Evangelho, ele é uma bênção. Mas em casa ele discute, bate boca, é agressor, é violento, é estúpido, é uma carnalidade disfarçada. O nome disso o que é? É hipocrisia, é o que Jesus chama de hipócrita, daquele que vive de duas caras. Agora vamos voltar aqui à identidade do homem natural. Como é que ele lida com o pecado? Ele vive sob o domínio do pecado e não tem poder para vencer o pecado. Esse é o homem natural. Ele não quer nem saber de ouvir essa mensagem. Ele não compreende essa mensagem. Por quê? Porque o coração dele está inclinado ao quê? A buscar o prazer. Ele vai dizer, a vida é curta, pastor, e eu tenho que aproveitar a vida. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. É o nome que se dá para Satanás, tá? Um dos nomes é o príncipe das potestades do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Veja bem, quem vive na desobediência recebe uma influência, uma atuação do espírito imundo. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, o homem natural não se leva na igreja, ele não entende nada. Nada, não entende nada. O coração dele está endurecido, porque o coração dele está buscando o quê? Pecado. É isso que ele está buscando. O que satisfaz ele não é Deus. O que satisfaz dele é o pecado, é a iniquidade, é a transgressão, é o prazer ilícito, é a imoralidade sexual. É isso que satisfaz o homem natural. É isso. Então, ele vive sob o domínio do pecado e não tem poder para vencer o pecado. Eu não consigo não. Eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar. Ele é um homem natural. Ele não tem experiência do poder de Deus para libertar. O homem natural precisa ser habitado pelo Espírito Santo para conseguir vencer o pecado. Por que ele não consegue? Por que tem um sujeito que fala assim, eu só vou para a igreja quando eu parar de pecar? Você não vai nunca. Na verdade, você tem que ir para a igreja do jeito que está. Porque é lá que o Espírito de Deus vai fazer obra na sua vida. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Romanos 8, de 9 a 11. Por que a pessoa não entende? Porque o Espírito não está dentro dele. Ele nunca teve uma experiência onde o Espírito Santo entrou na vida dele. O Espírito Santo nunca levou ele ao novo nascimento. É por isso que ele não entende nada. É por isso que ele não compreende nada e não consegue viver o pecado. Então a desculpa da pessoa que diz assim, eu só vou para a igreja quando a minha vida estiver consertada, é uma desculpa que não funciona, porque a vida nunca vai estar consertada. Porque se não tem o Espírito de Deus, ele não vai conseguir vencer o pecado. Número 2, o homem carnal e o pecado. Ele é livre para não pecar, mas se deixa dominar pelo pecado. É aquele sujeito que ele pode dizer não para o pecado, mas ele fala, mas eu vou pecar um pouquinho, qual o problema? Todo mundo peca. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está escrevendo para quem? O apóstolo Paulo escreve para uma igreja de crentes, para o povo da Galácia, dos santificados em Cristo na região da Galácia. Ele está falando assim, você está pensando que você está vivendo na carne e você não vai ter uma colheita? Vai ter. Quem semeia na carne colhe corrupção e derrota. Quem semeia no Espírito, colhe vida eterna e vitória. Então, o homem carnal é uma identidade de que está em crise, mas é um homem que escolhe viver em pecado, apesar dele poder viver sem o pecado. Ele pode abandonar a iniquidade, mas ele não abandona. O homem carnal precisa despir-se do velho e vestir-se do novo. Olha que texto maravilhoso em Efésios capítulo 4. Quanto à antiga maneira de viver,
vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Ele está dizendo assim, quem tem uma roupa que simboliza a nossa velha maneira de viver. Ele fala assim, ó, pega essa maneira de viver, tira ela do teu corpo, isso que cobre você, joga fora. Ele continua, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se, olha, você joga fora uma roupa velha, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, proveniente da verdade. Então, o que o homem carnal tem que fazer? Ele tem que se despir, ficar nu, e jogar fora a natureza velha, aquele homem velho que gosta do pecado, e se revestir do homem novo, que vence o pecado e que anda com Deus. É uma ilustração muito simples. Pastor, e o homem natural e o pecado? Ele não vive pecando, porque se deixa dominar pelo Espírito. Querido, se você se deixar dominar pelo Espírito, o pecado não vai ter poder na sua vida. E é isso que diz Gálatas 5. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. O homem natural, ele não tem uma vida com Deus, ele não tem o Espírito vivificado, não consegue viver uma vida agradável a Deus. É isso que Colossenses 3 diz. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. O que ele está dizendo aqui para mim e para você é que o homem natural não tem vida e não vai conseguir viver de uma forma que agrade a Deus, porque sem santidade é impossível agradar a Deus. Será que o etíope pode mudar a sua pele? O que é o povo etíope? É aquele povo de pele escura. Ou o leopardo pode mudar suas pintas? Sabe que o leopardo tem as suas pintas, as suas marcas no corpo. Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Então, a nossa natureza é incapaz de fazer aquilo que Deus exige de nós, porque nós estamos longe de Deus. É simplesmente isso. Essa é a identidade do homem natural. A vida com Deus falha. O homem carnal, gente, ele pode agradar a Deus, mas ele se inclina para as coisas da carne e não do Espírito. Então ele acha mais prazer viver na carne do que viver no Espírito. Para quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. A pessoa não está preocupada em vir para o culto, está preocupada em ir para o estádio de futebol na hora do culto. A pessoa não está preocupada em vir para a noite de adoração, ele está preocupado em ir lá para o show do cantor sertanejo. Ele não está preocupado em ir para o retiro do feriado, lá do carnaval, da Semana Santa. Ele está preocupado em sair na escola de samba, no bloco carnavalesco. Ele é carnal. Ele está na igreja, mas ele nem fala de Deus. Ele está na igreja, ele só fala das coisas desse mundo. Ele fala de negócios, ele fala do time de futebol, ele fala da vida secular, das amizades, do clube, mas ele não tem uma experiência aonde as coisas de Deus satisfazem a sua vida. Então, ele vai buscar o quê? Carnalidade. A Romanos 8,5 continua dizendo: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então é gente que está na igreja e tem identidade, mas é uma identidade em crise. Ele está pensando que está agradando a Deus, mas não está. Pastor, mas de vez em quando eu venho. Mas a vida dele nega a presença de Deus. Por quê? Porque ele gosta mais das coisas da carne do que as coisas de Deus. Então, é aquele sujeito que aparece na igreja a cada mês, a cada 2 semanas, 3 semanas, ele vem de vez em quando, ele nunca tem tempo para Deus. Ele tem tempo para todo mundo, para o trabalho, para o esforço, para o descanso, mas para Deus ele não tem. Então você percebe o quê? Uma mentalidade carnal, uma vida carnal. Agora, o homem espiritual e a vida com Deus, ele vive de forma agradável a Deus, se inclinando para as coisas do Espírito. Hebreus 13, 20, 21, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele,
opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, e que seja a glória para todos sempre. Amém. O homem espiritual se inclina para tudo que é espiritual. O homem espiritual se agrada das coisas de Deus, se agrada de viver com Deus. É aquela pessoa que fala assim: vai ter um culto de oração, eu vou. Vai ter uma reunião numa célula aqui, que vai ser uma bênção, ele vai. A vida dele coloca Deus em primeiro lugar, ele acorda, antes de mais nada, ele busca Deus em oração, ele faz um devocional, ele faz sua leitura bíblica. Esse homem é um homem que tem, de fato, uma vida com Deus. Agora, falamos sobre a relação de cada uma dessas identidades com o pecado, com Deus. Qual é a relação do homem natural com a Bíblia? Não entende, não discerne e não aceita a Bíblia. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Para ele a Bíblia é coisa de louco. Você está entendendo isso? Eu vou dar um exemplo. Nós temos um país vizinho aqui na América do Sul, é a Argentina. Eles estão vivendo um processo democrático, onde a Câmara dos Deputados aprovou a lei do aborto. O crente não pode ser a favor disso. Eu vou explicar por quê. Essa não é uma questão de saúde pública. Essa é uma questão puramente espiritual. Eu quero que você entenda isso. Quando Jesus era um bebezinho, na verdade nem bebê era, ele era uma sementinha ainda na barriga de Maria. O Espírito Santo falou, o anjo falou, para Maria, dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te encobrirá como uma sombra. Você vai dar luz ao menino. Preste atenção. O seu nome será Emanuel, porque ele vai ser Deus conosco e ele vai libertar o povo de seus pecados. Aquela mulher grávida, tinha ali já o quê? Tinha ali uma sementinha, já havia uma concepção. O Espírito de Deus entrou lá, fecundou o óvulo de Maria. Ela vai se encontrar com a prima dela, Isabel, mulher de Zacarias, que era prima dela. Quando ela chega, ela grávida, com um bebezinho, não dava nem para ver. Estava lá quem? Isabel, que também estava grávida. Na hora que Maria chega, o Espírito de Deus enche o ventre de Isabel, e ela glorifica a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo enche aquele feto, aquele bebezinho, João Batista, ainda no ventre. Deus já estava ali, Jesus já estava dentro do ventre de Maria, João Batista estava dentro do ventre de Isabel. E aí vem essa turma que fala assim: não, eu posso abortar, seja 1 semana, 2 semanas, 14 semanas. Eu não sou contrário à lei, eu sou um homem que sempre obedeceu à lei. Só que eu quero dizer o seguinte: o aborto, pode ser que o homem natural veja que não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Mas eu vou dizer para você, olha, o aborto é um dos pecados mais implacáveis na vida de uma pessoa. Implacáveis. A perseguição do sangue inocente derramado é implacável. Só que o homem natural vai achar que isso tudo é uma bobagem. É coisa de religioso, é coisa de crente fanático, é coisa... Por quê? Porque ele não consegue discernir, não consegue entender e não vai aceitar isso. Agora, para quem é espiritual, para quem lida nessa área, para quem trata de gente, para quem pastoreia pessoas, aí você vê como é que isso funciona na vida das pessoas. Então, ele não vai achar que é problema nenhum ficar bêbado. Ele não vai achar problema nenhum ter 4, 5, 10 maridos, 10 esposas. Para ele isso é natural. Só que ele não entende que existe uma resposta espiritual, uma colheita para a vida de quem vive assim. O homem natural acha uma bobagem você ser honesto, ser leal. Ele acha uma bobagem. Só que ele não sabe como a desonestidade, a deslealdade vai atrair para a vida dele consequências que ele não vai conseguir escapar. O homem carnal e a Bíblia, ele entende a Bíblia, ele discerne a Bíblia, mas ele não pratica a Bíblia. Ele faz do jeito que ele quer e não do jeito que a Bíblia manda fazer. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los.
Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha para a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo, esquece da sua aparência. Gente, eu sempre falo isso. Você prega uma mensagem sobre perdão, sobre restauração, sobre recomeço, sobre fidelidade. Você prega uma palavra. Se a pessoa sair do culto aqui, você ouve a palavra e não coloca em prática, você se esquece em 2, 3 dias. Em 2, 3 dias, eu pergunto assim para você, qual foi a mensagem, qual foi o texto que o teu pastor pregou no domingo passado? Você nem vai lembrar o texto. Porque se você é só ouvinte, você não é praticante, você é carnal. Você veio da igreja, você ouviu o teu pastor pregar, você viu tua pastora pregar, você ouviu a mensagem do evangelho, mas você não praticou ela. Então, ele é alguém que entende a Bíblia, mas ele não pratica a Bíblia. Ele sempre ignora a Bíblia. Ele sempre usa a Bíblia assim, não, eu sei, eu conheço a passagem, eu já ouvi falar nisso, mas ela não funciona na vida prática, na vida real. E por último, o homem espiritual e a Bíblia entende, discerne e pratica. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquele que fizer. Tiago está dizendo o seguinte, quem observa a lei da perfeita que traz liberdade, não se esquece, pratica, é feliz. Então a palavra de Deus, a prática da palavra de Deus traz felicidade, é isso. Quem te salva é Jesus, você é salvo pela graça, pela fé em Cristo, não há dúvida. Mas quando você coloca a palavra de Deus em prática, a felicidade enche a tua vida. É por isso que o Salmo 1 diz isso. Bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, dos escarnecedores, não se assenta na roda dos pecadores. É alguém que não permanece no conselho. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela dia e de noite. É como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que tem sempre folhas e produz o fruto na estação certa. Amém? Quero orar por você. Talvez você tenha se encaixado aí como pastor, de fato, eu não entendo nada da Bíblia, eu não compreendo. Eu sou um homem natural, mas eu quero compreender. Eu quero fazer uma aliança com Jesus. Ou então você que está ouvindo, que você diz que é crente, mas você vive na carnalidade, discute, bate boca, grita, apela para a violência nas palavras, até na violência emocional, na violência física, que é crime. Talvez você seja um homem que na igreja você racha os ministérios que você vai, você sempre deixa aí uma tristeza para trás. Isso é carnalidade. É quando você conhece Deus, nasceu de novo e não vive para Deus, não vive como filho de Deus e não pratica aquilo que Deus falou. Quero orar para que você se torne o quê? Filho de Deus, homem espiritual, que discerne, que vive, que pratica a palavra de Deus. Se você quer hoje fazer uma aliança com Jesus, para entender a palavra de Deus, para compreender o Evangelho de Cristo, para ser salvo, coloca a mão no seu coração. Eu quero ser um homem espiritual. Um homem aqui, no sentido de ser humano, você pode ser uma mulher também, um jovem, um adolescente. Coloca a mão no seu coração. Deus e Pai querido, tua palavra não nos deixa ignorantes, as tuas palavras são palavras de vida eterna. Nós olhamos para a confusão que a crise da identidade nos causa. Nós muitas vezes aceitamos uma identidade que não é nossa. E queremos hoje, Pai, de fato, sermos conhecidos como pessoas espirituais, como filhos de Deus que vivem no Espírito e não na carne. Tira de nós, Pai, toda a ignorância espiritual, tira de nós toda a carnalidade, Pai, todo o desejo da alma que não busca o Senhor. Faz com que o nosso coração se agrade de Ti e das coisas que vêm de Ti. Nos abençoa com uma nova identidade. Faz de nós, Pai, filhos de Deus. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Você não pode deixar de nos seguir. Se você precisa de oração, você coloca na descrição aqui o seu pedido de oração. Um time de intercessores vai estar não só colhendo as orações, mas orando por você. Quero abençoar a sua vida, dizer que a Igreja Batista de Bom Retiro existe para abençoar a sua vida. Nosso endereço você sabe, Avenida Desembargador Hugo Simões, no 772, também.
venha nos visitar quando você vier a Curitiba. E você que é de Curitiba e região, você está sem igreja, sem pastor, você tem um lugar aqui para adorar a Deus. Deus te abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida agora e sempre. Amém, amém, amém. Fica com Deus, gente. Fica na paz.